A paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, estamos aqui na livraria Ramo da Videira, que é a livraria dos evangélicos em Porto Alegre, na Farrapos 312, onde vai acontecer a segunda-feira do livro Evangélica de Porto Alegre, nos dias 7 a 15 de novembro de 2022. Existe uma pergunta que as pessoas fazem para mim. Pastor Humberto, como o senhor consegue falar de tantos assuntos? Geografia, história, biologia, medicina, tanta coisa? A resposta é só uma, porque desde a minha infância eu venho lendo bastante. Aí você pergunta, pastor, mas eu não gosto de ler, eu não consigo ler. Quando eu começo a ler, eu já me aborrece um pouco, fico com sono. Por quê? Sabe por quê? Eu vou lhe explicar. Para que isso não aconteça com seus filhos e para, quem sabe, você então possa modificar essa sua reação à leitura. Ocorre que quando você pensa em livro, quando você pensa em ler, o seu cérebro logo pensa em estudar, pensa em compromisso, pensa em aula cedinho da manhã. Então, isto causa uma reação negativa. Os seus hormônios, os seus neurotransmissores reagem negativamente a isso. Porque a sua leitura, o seu contato com leitura, o seu contato inicial com os livros lá na sua infância foi quando você foi para a escola. E isso representava, então, como eu disse, sacrifício, representava compromisso, representava uma coisa que não é boa para uma criança. Então, como solucionar isto? Você tem que fazer da leitura algo prazeroso. Então, você, por exemplo, pega um livro como este, um livro que eu mesmo escrevi, A Arma Secreta de Deus. Este livro, ele ensina a respeito do Espírito Santo, a respeito do batismo com o Espírito Santo, a respeito do porquê nós falamos em línguas estranhas ou novas línguas quando somos batizados com o Espírito Santo, mas não é um livro de estudo bíblico, é um conto, é uma história. É uma história que as pessoas, quando começam a ler, só param de ler quando termina este livro. É um livro pequeno, vamos ver aí, ó, tem 76 páginas, logo a pessoa termina, uma letra graúda, fácil de ler. Temos aqui este outro livro aqui, Heróis da Fé. Este livro conta a história da vida de 20 homens de Deus, homens e mulheres de Deus. Eu me lembro que quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui chamado por Deus quando li a biografia de David Livingstone. Estava ali deitado no chão do meu quarto, quando Deus me tomou e falou comigo, quando eu li aquela biografia. Eu me lembro que era um livro grande, letras graúdas, gravuras, então era uma leitura atraente. Nós temos aqui um outro exemplo, a Bíblia em ação. São a Bíblia toda em quadros. A criança vai lendo, vai vendo os quadros e a leitura da Bíblia não se torna algo enfadonho, mas se torna um divertimento. Então, estas coisas que fazem com que a leitura se torne atraente e prazerosa. Então, quando a pessoa fala em ler, vai despertar no seu cérebro substâncias químicas, ou vão ser emitidas no seu cérebro substâncias químicas que dão prazer ao nosso corpo. Então eu te aconselho, venha na Feira do Livro e adquira não livros de estudo. Se você já tem o hábito de leitura, quer um livro para estudo, benção, você vai encontrar os melhores títulos com excelentes preços. Mas se você quer ter o hábito de leitura, se você quer implantar na tua família, nos teus filhos, o hábito de leitura, então compre livros assim, livros com uma história, livros com uma biografia, um conto, alguma coisa que faça com que você, ao ler, sinta prazer, não tenha aquilo
que o teu cérebro não tenha aquilo como um compromisso, como algo que você está ali estudando, um sentido de obrigação, não. Você vai ler de uma forma prazerosa. E a partir disto, então, a tua mente vai começar a se abrir para a leitura. Você vai ter prazer em ler. A leitura para você vai ser até um refúgio do estresse do dia a dia. Que Deus lhe abençoe. Fica aí a minha dica.